Evangelho de Lucas, capítulo de número 7 e verso de número 13, que está escrito assim: E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amém? Eu quero, só antes da gente poder falar sobre o verso que nós acabamos de ler, eu quero explicar para você rapidinho só o contexto, porque nós estamos aqui na passagem em que Jesus ressuscita o filho de uma mulher viúva. Então você imagina, essa mulher já havia perdido o marido, ela já havia passado por um luto, e toda a sua expectativa está agora no filho, porque o filho crescendo poderia abençoá-la, ela não seria alguém à margem da sociedade, porque seria colocada em uma situação de vulnerabilidade, mas ela não está nesse contexto porque está com o filho. Mas a Bíblia diz que esse filho morre e ela passa por um segundo luto, ela passa por um segundo período de tristeza, de perda. Há toda a estrutura montada, velório, e estão caminhando em direção ao sepultamento. Eu acho isso fantástico, porque Jesus poderia ter aparecido no momento em que esse menino estava doente, poderia, mas não apareceu. Jesus poderia ter aparecido durante o velório, poderia, mas também não apareceu. Jesus poderia ter aparecido quando decidiram sepultar o menino, mas ele não apareceu. Sabe onde Jesus apareceu? Na porta da cidade. Porque os sepulcros, eles eram colocados fora da cidade. Então, quando aquela mulher sai pelo portão da cidade, a mensagem ali é: acabou, agora é só o cemitério. É nessa hora que Jesus aparece. Jesus aparece instantes antes do sepultamento. Sabe qual é a palavra que eu quero colocar para você aqui no início dessa manhã de sexta-feira? Cancele o sepultamento, porque ele não vai acontecer. Eu vou dizer de novo para você gravar no seu espírito: cancele o sepultamento, porque ele não vai acontecer. Jesus apareceu ali. E aqui, olha só que coisa interessante que você precisa compreender. Nós temos dois encontros aqui. Então está vindo a mulher com o seu filho morto, que nós vamos chamar de a carreata da morte. E aqui do outro lado está vindo Jesus e os discípulos, que nós vamos chamar de carreata da vida. Olha que encontro extraordinário nós temos aqui. A carreata da morte está próxima de se encontrar com a carreata da vida. Duas carreatas vão se encontrar aqui, uma da morte e uma da vida. Na carreata da morte tem um filho morto, mas que vai ressuscitar. Na carreata da vida tem um filho vivo, mas que instantes depois seria morto. Você entendeu? O filho da viúva está morto,
mas ressuscitará. O Filho de Deus está vivo, mas ali na frente ele morrerá. Quando esse encontro acontece, algo sobrenatural se dá nessa circunstância. Oh, glória! Você está entendendo, querido? Vocês estão muito quietinhos hoje, hein? O que está acontecendo? Então a gente chega aqui no verso de número 13 que nós lemos. E o que diz o verso 13? Que Jesus, quando viu aquela mulher, ele moveu-se de íntima compaixão. Não foi empatia. Escreva aí. Compaixão é diferente de empatia. Tem muita gente que é empática com os outros, mas não tem compaixão. É apenas um sentimento de empatia. Provavelmente você já ouviu, né? A empatia é você se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente. Mas é algo que a gente precisa entender. A empatia, ela só me faz sentir o que o outro está sentindo. Agora, a compaixão é a ação na direção do outro. A empatia, eu posso ficar triste com a realidade de alguém, mas não fazer nada para mudá-la. A empatia me deixa chateado pela situação do próximo, mas eu não faço nada para mudar. Eu só fico triste. Eu só fico chateado. Eu culpo a família, eu culpo o governo, eu culpo a igreja. Por que não estão ajudando essas pessoas? Mas eu não faço nada. Agora, a compaixão é a ação em favor do outro. Nós precisamos ter um coração que se move por compaixão e não por empatia. Um coração que se move na direção do outro e não apenas que sente. Você se lembra da parábola do bom samaritano? O que diz a parábola do bom samaritano? Que um homem dado como morto não estava, mas estava à beira da morte. Estava ali, à beira do caminho. Passou o sacerdote, viu e passou de longe. Passou o levita e viu e passou de longe. Mas quando um samaritano viu aquele homem que era um judeu, judeu e samaritano não se dão, judeu e samaritano não conversam, judeu e samaritano não oferecem ajuda um ao outro. É isso que a mulher lá no poço diz para Jesus, em João capítulo 4. Como é que você, sendo um judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Não existe isso. Mas aquele homem, quando viu aquele judeu caído, ele agiu por compaixão. Ele parou. Olha o que é compaixão. Ele parou, pegou do seu remédio, tratou a ferida daquele homem. Se ele tivesse feito apenas isso, já estava muito bom.
Se ele tivesse parado aí, já estava muito bom. Mas ele não parou por aí. A Bíblia diz que ele cura a ferida daquele homem, pega ele do chão, coloca-o no seu cavalo ali, leva ele para uma hospedaria, paga a hospedaria e diz ao dono da hospedaria: se ele gastar além daquilo que eu paguei, quando eu voltar, eu pago a conta. Isso é compaixão. Compaixão é o que me faz se mover na direção do outro. Não é apenas um sentimento. Puxa, que situação. Você viu, a gente passou e tinha um homem caído. Tinha uma mulher necessitada. Isso é empatia. A empatia te deixa triste, mas não te move. A compaixão é diferente. Por isso que a Bíblia diz: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Porque a compaixão sempre vai te levar ao movimento. Escreva aí. A compaixão sempre vai me levar a um movimento, a uma ação na direção do outro. Todas as vezes que nós nos movemos em compaixão, todas as vezes que nós agimos em compaixão, saímos do campo da empatia e entramos na esfera da compaixão, algo sobrenatural acontece. Se Jesus tivesse apenas passado por aquela mulher e se entristecido, olha, uma mulher sepultando teu filho, que situação triste. A situação dela teria sido a mesma, mas ele age em compaixão. A compaixão é a ação que você tem na direção do outro. O nosso evangelho muitas vezes é um evangelho de empatia, mas não é um evangelho de compaixão. O evangelho de empatia, ele se entristece pelo outro, mas ele só se entristece. Diferentemente do evangelho de compaixão. E aí talvez você diz assim: ah, pastor, mas é que eu não tenho recurso para ajudar todo mundo. Já pensou se eu fosse ter compaixão com todo mundo? Nem toda ação envolve dinheiro. Nem toda ação envolve recurso. Ter compaixão muitas vezes é agir para que a gente possa alcançar o outro. É uma ligação, é uma visita, é uma palavra. São coisas que não envolvem recurso, mas envolvem ação. Quando Jesus se move em compaixão, olha o que a Bíblia diz: e disse-lhe: não chores. Antes do milagre da ressurreição ali acontecer na vida daquele menino, vem uma palavra para aquela mulher: não chores. Então, eu entendo que a compaixão, a ação na direção do outro, tem um efeito, produz na vida do outro esse conforto. Porque quando Jesus se move, ele diz a essa mulher: não chores.
Veja, quanto sofrimento poderia ser estancado das pessoas ao nosso redor por uma atitude de compaixão. Quantas pessoas ao nosso redor, por uma atitude de compaixão, olhariam para essa ação e teriam a sua lágrima cessada. Mas aí, sabe como as pessoas pensam? Essa não é minha responsabilidade. Essa não é minha responsabilidade, não é minha obrigação. A verdade é que a gente precisa entender que todos nós temos obrigação um com o outro. Todos nós. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do obreiro, não é responsabilidade do X ou Y. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Você começa a perceber que a igreja começa a amadurecer quando um começa a cuidar do outro. Quando um começa a se preocupar com o outro, então você começa a ver sinais de maturidade, onde cada um se torna responsável pelo outro. Eu vi que o irmão não veio no culto, eu vi que o irmão não está na igreja, já faz 1 semana, 2 semanas. Eu percebi. E talvez toda a movimentação da igreja não permitiu que outras pessoas o vissem. Mas você viu. Mas você diz, não é responsabilidade minha. E uma ligação, uma visita, mudaria completamente o quadro dessa situação. Mas eu penso, não é responsabilidade minha. Eu vejo lixo na rua e eu digo, não é responsabilidade minha. Isso é coisa do prefeito da cidade. Mas quando chove e alaga tudo, todo mundo sofre. Então, a empatia, ela nos leva para uma posição, muitas vezes, de indiferença. Uma posição de indiferença. Uma posição onde nós ficamos ali, dizendo assim, olha, isso é responsabilidade de outro, eu fico chateado, mas eu não posso ajudar. Puxa, isso me entristece, mas não é responsabilidade minha. Quando na verdade, nós precisamos entender, todos nós temos responsabilidades um com o outro. Você consegue entender isso? Quando Jesus se move em compaixão, a primeira coisa que ele faz é remover o choro da vida daquela pessoa. Olha o que a compaixão faz. A compaixão age dessa maneira. A compaixão, ela age dessa forma. Onde tem compaixão, não existe lágrima. Onde tem compaixão, as lágrimas acabam. E como isso é extraordinário. Como isso é maravilhoso. Uma pequena atitude de compaixão acaba com a lágrima de uma pessoa. É que a gente muitas vezes fica na síndrome
onde a gente se faz de vítima. A gente é tão vítima que a gente só pensa em ser ajudado. Só. A gente não pensa em ajudar ninguém. É como a síndrome de Gideão, né? Eu sou o menor na casa do meu pai, a gente é o mais pobre, é o mais pequeno, é uma síndrome de coitadismo. Eu sou tão pequeno que eu preciso ser ajudado sempre. E você não entendeu que por menos que você tenha, existe alguém que tem menos do que você e que você pode estender compaixão para lá. Seria maravilhoso, seria extraordinário se nós, a partir de então, começássemos a agir em compaixão. E olha só, presta atenção aqui, compaixão não é dar o que a pessoa pede, compaixão é dar o que ela precisa. Porque a gente não pode confundir aqui. As pessoas imaginam que, olha só, as pessoas imaginam que compaixão é dar tudo que as pessoas pedem. Não. Porque às vezes quem está na necessidade pensa que precisa de alguma coisa, quando na verdade ela precisa de outra. Então compaixão é dar o que a pessoa precisa e não o que ela pede. Se nós pararmos para dar tudo que as pessoas pedem, então já não é mais compaixão. Porque compaixão é dar o que a pessoa precisa. Eu tenho certeza que você já teve momentos de que alguém chegou para você pedindo alguma coisa e você começou a conversar com aquela pessoa e você acabou descobrindo que na verdade ela não precisava do que ela estava pedindo. Ela precisava de outra coisa. Mas você, porque a gente cai dentro dessa ideia, né? A gente é cristão, então a gente precisa ajudar todo mundo. E de fato nós precisamos ajudar as pessoas. Mas ajudar as pessoas no que elas precisam. E muitas vezes elas nem sabem o que precisam. Não adianta. A compaixão é esse sentimento de ação. A compaixão é o que me move. A compaixão é aquilo que me leva a agir na direção do outro. Mas para fazer aquilo que é preciso. Olha Jesus. Jesus tocou no esquife, o caixão. Todo sacerdote, mestre, judeu, sabia que se tocasse em alguma coisa morta, ficaria impuro. Estava na lei. Não se toca em nada impuro. E o morto era considerado algo impuro, não podia tocar.
Mas a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife. E sabe o que significa isso? Que quando a gente se move, você precisa entender se já adquiriu a maturidade de tocar e não ser contaminado. Porque tem pessoas que não podem, tá? Tem pessoas que não podem. Tem pessoas que ainda estão no estágio de que se tocar em algo impuro, fica impuro. O que você precisa entender é que precisa chegar em uma estatura da sua vida cristã em que você vai tocar e não vai ser contaminado. O que acontecia com todo mundo? Se você tocar em algo impuro, você fica contaminado. Jesus toca no esquife e ao invés de ficar contaminado, a morte é transformada em vida. Olha a mudança. Jesus não sai dali contaminado. Tem muita gente que sai e volta contaminado. Tem muita gente que não entendeu ainda a ação da compaixão, do fazer, do estar. Ela foi, mas voltou contaminada. Você precisa amadurecer em Cristo Jesus. Porque amadurecendo em Cristo Jesus, todas as vezes que você precisar ir, você vai, mas não se contamina. Pastor, eu tive muito problema com álcool na minha vida. Mas hoje, eu sento com a minha família e todas aquelas bebidas e não me contamino. Mas tem pessoa que não pode ainda, porque se sentar se contamina. A gente não pode agir dessa forma. Precisamos amadurecer em Cristo Jesus, e o amadurecimento nos levará a ações de compaixão. E ações de compaixão sempre terminam em vida, alegria e propósito. Glória a Deus. Amém, queridos?